Senhor presidente, senhores vereadores, colegas, aos amigos presentes aqui às galerias, à TV, às rádios, servidores dessa casa, meu boa tarde. Inicialmente, senhor presidente, gostaria de comentar algumas notícias que foram vinculadas aí no final de semana e hoje, em relação à estação de tratamento de esgoto. É uma preocupação de todos, até pela importância que tem essa obra para a cidade, uma obra que todos nós esperamos já há muitos anos e que acredito será a obra mais importante da nossa cidade neste século. É um investimento extremamente alto, temos já o recurso liberado, são 118 milhões de reais, e é natural que isso levante uma série de colocações e de posicionamentos em função da demora ou da suspensão do edital de licitação em relação a essa obra. O que há, de fato, e conversei com o prefeito sobre isso, é natural que haja uma preocupação, é uma preocupação de todos, mas o que existe de real em relação a esse assunto é que o Ministério das Cidades, em algum momento, faz uma recomendação ao município de que o município faça a licitação num período aí de mais 3 ou 4 meses. Veja, é uma recomendação e não há nada dentro de nenhum contrato ou, enfim, com a Caixa Federal, com o próprio Governo do Tesouro, que diga que se isso não for feito dentro desse prazo, o dinheiro retornará ao Governo Federal. Muito pelo contrário, eu acho que isso serve, inclusive, como um estímulo para que a gente tenha a atenção necessária, e é natural que o Governo Federal faça isso, justamente porque, se existe um dinheiro disponibilizado, é importante que a gente faça as coisas no menor espaço de tempo possível para efetivamente realizar aquilo que foi programado. Então, o que há de fato é efetivamente uma recomendação do Ministério e não uma regra que diz que, se não for feito, esse dinheiro será perdido. Mas é claro que existe uma preocupação da Prefeitura em poder fazer isso até o mês de agosto, o mês de setembro, em função, inclusive, dessa recomendação. E falei com o prefeito hoje, e ele disse que em a Caixa Federal, liberando já o modelo do edital que foi revisto pelo tribunal, a Prefeitura deverá estar publicando o edital de licitação da estação no próximo sábado ou, no máximo, na próxima terça-feira. Esse edital será publicado no Diário Oficial, portanto, aí tendo os prazos necessários, burocráticos, para ter um vencedor. Mas eu acredito que nós vamos sim, nos próximos 90 dias, aqui no máximo em 90 dias, se Deus quiser, ter uma empresa vencedora e poder efetivamente realizar essa obra. Mais importante do que tudo é tratar o esgoto de Bauru, é fazer com que a cidade de Bauru, e não só a cidade de Bauru, mas todas as cidades vizinhas, que eventualmente recebem o nosso esgoto sem o tratamento, o tenham de forma verdadeira, de forma real, e que nós possamos dar um exemplo que há tanto tempo a gente procura e segue, e com certeza nós teremos aí, e não vamos perder o dinheiro não, há uma preocupação muito grande. Se houve uma suspensão, foi por conta do tribunal, não foi aí por conta do município de Bauru. Fica o registro, então, de que nós nos próximos dias teremos o edital e, com certeza, se Deus quiser, teremos aí, no máximo em 90 dias, uma empresa vencedora, e vamos iniciar essa obra que vai marcar a história da cidade de Bauru. Mas, nessa esteira, senhor presidente, senhores vereadores, eu acompanhei pela imprensa de que nós temos, no fundo de tratamento de esgoto hoje, cerca de 90 milhões de reais reservados. 90 milhões de reais. Quando nós iniciamos a discussão, havia um número de 25 ou 30 milhões de reais. São 90 milhões de reais dentro do fundo de esgoto. Essa é uma opinião minha, né, particular minha, e que comungo com os senhores, e vou dizer também, inclusive, num momento oportuno ao prefeito, são 90 milhões de reais. Nós temos uma verba para construir a estação. Esse fundo, quando foi feito, o vereador Lima, inclusive, acho que era vereador à época, foi idealizado para que nós pudéssemos ter a obra do tratamento de esgoto. Não só a obra, mas a construção dos interceptores, e foi de extrema importância, porque hoje nós temos todos os interceptores, falta apenas um trecho, temos aí 95% dos interceptores prontos, em função do fundo que foi criado. Nós praticamente terminamos os interceptores e temos a verba para a construção da estação de tratamento. Então, senhores vereadores, eu quero aqui dizer e coloco, até para que nós possamos fazer um amadurecimento, uma discussão, diante das demandas que o município tem, e não são pequenas, discutirmos de forma clara, transparente e objetiva este fundo, o dinheiro que existe dentro desse fundo. São 90 milhões de reais e que, num espaço curto de tempo, acredito que quando tivermos a estação operando,
quando nós tivermos a estação operando, eu não tenho dúvida de que vai passar dos 120, 130 milhões de reais. Tenho plena convicção. E essa taxa continuará sendo cobrada para manter a estação. Ou seja, na situação em que o município se encontra, e não é só Bauru, qualquer outro município, com a necessidade premente de uma série de investimentos, eu acho que nós vamos ter, se não agora, mas dentro de algum tempo, discutir o uso desse dinheiro. Porque é muito dinheiro, e quando ele foi feito, foi para viabilizar a construção da estação e dos seus interceptores. Os interceptores estão prontos e a estação virá com o dinheiro do governo federal. Então, senhores vereadores, e faço aqui também uma colocação, senhor presidente, a esta casa, de que nós possamos iniciar uma conversa, porque se esta casa criou o fundo e destinou os recursos, cabe a esta casa também, junto ao Executivo e ao Ministério Público também, que participou dessa discussão, avaliar num futuro aonde usar esse dinheiro. Se nós teremos uma estação funcionando, uma taxa de esgoto sendo cobrada para manter o serviço, nós vamos ter sim que, de forma transparente e objetiva, discutir com a sociedade de Bauru o uso desse dinheiro. Se ele continuará sendo empregado em água e esgoto, se ele será investido em infraestrutura, enfim. Demandas são muitas. Nós precisamos discutir quais são as demandas prementes e prioritárias para que a gente, num futuro próximo, discuta o uso desse dinheiro. Repito, hoje são 90 milhões de reais e quando nós tivermos essa estação funcionando, olha, se nós temos aí uma obra de 12, 15, 18 meses, vai chegar nos 120, 130 milhões fácil. Vereador Marquinhos, bem com a parte. Parabenizar a colocação do senhor, é um valor bastante expressivo, 90 milhões, e a gente sabe que não vai ser usado esse valor para a construção. É claro que não vai ficar nos 118 milhões, talvez uns 130 milhões, ou seja, vai sobrar dinheiro do fundo. A taxa para manter essa estação continuará sendo cobrada, e a gente está aí com uma discussão na cidade muito grande, que é a demanda por asfalto, a questão do PAC, a gente sabe que está demorando para vir, vai vir, se Deus quiser, e a questão de alguns bairros, vereador, que não serão contemplados com o PAC. Então, eu acho que tem que ser feita essa discussão, sim. Claro que se esse dinheiro for destinado para outros fins, terá que passar por aqui, mas acho importante a gente fazer essa discussão, porque vai ter pessoas continuando pagando seus IPTUs, pagando seus impostos e ajudando a pagar o empréstimo do PAC sem ter o asfalto na sua casa. Concordo com Vossa Excelência, e quando citei as prioridades, é justamente isso, conversar, porque em nós tendo o PAC Pavimentação, e teremos, fica essa demanda dos bairros que eventualmente não serão atingidos pelo PAC, inclusive bairros que estavam inclusos, que não mais estão, mas vai sobrar dinheiro, vereador, com 90 milhões, 100 milhões, 110 milhões, dá para fazer isso e dá para fazer muito mais coisa, porque se o PAC Pavimentação são 800, 900 quadras em 40 milhões, 43 milhões, quer dizer, com mais 100 milhões, cento e poucos milhões, enfim, dá para a gente manter. E o que é mais importante, Vossa Excelência fez questão de frisar também, a manutenção, o dia a dia da estação será mantido pela cobrança que continuará. Agora mais do que nunca, porque se nós tínhamos um fundo cobrando uma taxa sem o serviço, com o serviço, mais do que nunca, ela continuará sendo cobrada. Então, nós precisamos avançar nessa discussão. Já falei isso há mais de um ano atrás, quando soubemos da possibilidade do dinheiro a fundo perdido, de rediscutir, e falei isso nessa tribuna, e agora volto a dizer da importância de, no futuro, discutirmos o uso desse dinheiro. Para finalizar, senhor presidente, dei essa notícia ao senhor, aos vereadores. O prefeito, conversando comigo hoje também, disse que a cidade novamente entrou no limite prudencial de contratações. Isso será colocado amanhã na reunião das diretrizes orçamentárias. E a partir de agora, fica como critério prioritário o investimento nas contratações na área da saúde e da educação, nessa ordem, principalmente na saúde. A gente aqui, abrindo um parênteses, da importância de rediscutirmos e de estarmos efetivamente discutindo a área da saúde, pedindo, acima de tudo, de todos os envolvidos, poder público, médicos, funcionários, servidores, o bom senso de mantermos o serviço, de nos mantermos nos nossos postos de trabalho e, ao mesmo tempo, paralelamente, com esta casa, com o poder público, com o Conselho de Saúde que está aqui representado pelo Barbosa, bem-vindo, esteve conversando conosco, que a gente possa fazer uma discussão madura e, ao mesmo tempo, mantendo os serviços, porque, no final, quem paga é o usuário, quem paga é o cidadão. Eu acho que todas as partes têm o entendimento de que precisa conversar
e encontrar um caminho. Do jeito que está, não dá mais. Nós precisamos discutir. A fundação está aí, está quase pronta. Falta apenas o cartório liberar a Fundação de Saúde para que a gente possa efetivamente colocá-la em funcionamento, mas nós precisamos discutir criação do socorrista, precisamos discutir, de repente, a melhora no valor dos plantões médicos e fazer algo em conjunto. Só para concluir, senhor presidente. Não adianta a gente achar que a fundação vai ser a grande solução dos problemas e nós vamos criar uma categoria independente da prefeitura. Não. A fundação vem para ajudar, mas ela vai ter médicos como a prefeitura tem. Nós não podemos criar uma categoria diferente, porque senão daqui a pouco a prefeitura não tem mais nenhum médico e vai todo mundo para a fundação. Então nós temos que fazer alguma coisa conversada e equilibrada para resolver o problema de forma efetiva, sem causar um prejuízo ainda maior para o servidor, para o usuário do sistema. Obrigado, senhor presidente.